Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o Petit Invest, número 82. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 9 horas e 20 minutos da manhã de sexta-feira, 15 de agosto de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado. Para mais um episódio do Petit Jornal. E temos também Daniel Souza, esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos vamos falar um pouco sobre aspectos econômicos, sobre dinâmica de investimentos internacional, fluxo de recursos. Esse é o Petit Invest, um espaço que nós trazemos aqui na sexta-feira, esse tipo de reflexão e análise. Tudo bem, Tanguy? Vamos nessa? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para mais esse Petit Invest, mais esse encontro que nós temos aqui com os nossos ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez nessa sexta-feira de manhã. Deixo aqui as super boas-vindas a você, Daniel Souza, com a gente mais uma vez, e também o pessoal que está com a gente no YouTube do Petit Jornal, acompanhando nessa live, todo mundo que nos acompanha também pelo podcast, né, em qualquer plataforma que seja, qualquer aplicativo que seja. Uma honra ter vocês com a gente aqui nesse episódio que é um oferecimento da Rio Claro Investimentos. O mundo está de cabeça para baixo, aliás, hoje a gente vai falar sobre vários aspectos que mexem muito com a economia. E, naturalmente, isso tem que ser levado em consideração na hora de você planejar o seu futuro. Aquele dinheiro que você guardou ao longo da vida para você garantir que você tenha uma boa aposentadoria, que você tenha uma consolidação do seu patrimônio, que você não corra riscos. É muito importante, em momentos de incerteza, contar com quem sabe lidar com isso. Por isso, a gente deixa aqui a nossa recomendação da Rio Claro Investimentos. Tem um link na descrição desse episódio. Clica lá para conversar com a equipe, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito a planejar os seus próximos passos em tempos de incerteza. Lembrando que a Rio Claro é uma gestora de investimentos credenciada junto à CVM como administradora de carteiras. Eles prestam serviço completo de administração de carteiras de investimento e consultoria financeira ampla em todas as áreas da vida financeira para pessoas físicas, grupos familiares e empresas. É importante sempre registrar que a Rio Claro tem como pilar a isenção. Ela não recebe qualquer tipo de comissão de corretora ou banco. Ela trabalha exclusivamente para o benefício do cliente. Então, se você precisa de um auxílio, se o seu pai está precisando, de repente, de uma ajuda para a gestão do patrimônio dele, se você está projetando a sua aposentadoria ao longo prazo, consulte os nossos amigos da Rio Claro Investimentos, link no descritivo. Daniel Souza, a gente está chegando a 1.330 dias desde que começou a guerra da Ucrânia. No momento que começou a guerra da Ucrânia, a grande conversa que a gente tinha era: a Rússia vai ficar completamente isolada. A Rússia vai ser desligada do sistema SWIFT, a gente vai ter dificuldade de fazer comércio com a Rússia vai ficar isolada, a economia russa não vai aguentar muito tempo. A gente tinha um cenário que foi desenhado naquele momento, a gente tinha sanção atrás de sanção. Né? Eu lembro aqueles primeiros dias, a gente começou a fazer, inclusive, o Petit Jornal todos os dias, né? Bate-papo todos os dias aqui, em grande medida para acompanhar esses movimentos todos, as sanções, o isolamento e tal. E no fim das contas, Daniel, 1.330 dias depois, a gente está chegando num dia, né, nesse dia 15 de agosto, em que Putin vai se encontrar com Donald Trump no Alasca com a faca e o queijo na mão. O cenário que a gente encontra é esse. A gente tem Donald Trump tentando conseguir ali o Prêmio Nobel da Paz dele, vai tentar fazer a paz, vai pressionar o Putin, mas o Putin vem avançando de forma muito tranquila até no território ucraniano, já passou por momentos muito mais difíceis na guerra, e no fim das contas chegou a hora da gente falar sobre isso, Daniel. O Ocidente não conseguiu isolar a Rússia. Você tem alguma hipótese de por que, Daniel, algumas hipóteses sobre por que a Rússia até hoje não foi isolada? O que faz com que a Rússia consiga se segurar tão bem ao longo de tanto tempo? Em primeiro lugar, a gente precisa sempre lembrar que a Rússia tem 17 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil, que é um país continental, tem 8, né? Hoje, o Vladimir Putin está indo ao encontro do Trump e ele tem uma viagem longuíssima a fazer. Mesmo o Alasca sendo bem perto da Rússia, da extremidade leste, mas ele está saindo de Moscou. E aí você vai cruzar aquele imenso território russo, aquela vastidão do território russo,
para chegar ao Alasca. A Rússia é riquíssima em recursos naturais, ela é responsável por pouco mais de 10%, né, da produção mundial de petróleo. Isso não é pouca coisa. Eu vou sancionar a Rússia. Você vai tirar 10, 11% da produção de petróleo do mercado? Não vai. Mas eu vou parar de comprar petróleo russo. Ok, você vai parar de comprar petróleo russo, aí você vai comprar petróleo de um outro fornecedor. Aí esse outro fornecedor não terá petróleo para vender para um outro país. Esse outro país vai comprar da Rússia, porque ele vai acabar ficando sem alternativas e ele precisa de energia para sustentar a sua economia e, inclusive, para o conforto material das pessoas, para aquecimento, por uma série de situações. A Rússia é muito grande para você isolá-la do ponto de vista econômico. Aliás, um outro aspecto que também me chama a atenção é que os europeus, mesmo sancionando a Rússia, continuam comprando gás natural. Muito menos do que compravam antes da guerra, é verdade, mas continuam comprando gás natural. E o que acaba acontecendo é que o gás natural também é um insumo absolutamente central para a produção de fertilizantes. E aí, como é que você contorna os fertilizantes russos? Fertilizantes que são vendidos em grande quantidade, inclusive para países europeus, como é o caso da Polônia. A Polônia tem enormes dificuldades com a Rússia, mas compra fertilizantes russos. O Brasil é o maior comprador de fertilizantes russos. Como é que o agronegócio brasileiro vai sobreviver sem os fertilizantes russos? Não é simples assim contornar os russos, porque eles têm muito gás e o gás acaba sendo um insumo fundamental para a produção de fertilizantes. Isso vai criando tensões e, claro, o mundo hoje não é o mundo de 100 anos atrás. Os Estados Unidos e a Europa Ocidental não têm o peso econômico que tiveram há 100 anos. E, aliás, quando você falou sobre os maiores produtores de petróleo do mundo, Daniel, acho que é importante dar uma contextualizada nisso, né? Os maiores produtores de petróleo do mundo hoje são os Estados Unidos, mas sim de forma disparada, né? Os Estados Unidos, eles são igual à soma do segundo e do terceiro maiores produtores de petróleo do mundo. Claro que os Estados Unidos exportam petróleo atualmente, mas eles também consomem uma parte gigantesca do petróleo que eles produzem. Mas só para a gente ter uma noção de ordem de grandeza, os Estados Unidos produzem 21 milhões de barris de petróleo por dia. Em segundo lugar vem a Arábia Saudita, com 11 milhões de barris de petróleo por dia. E em terceiro já vem a Rússia. A Rússia, portanto, é a terceira, como você falou, né, Daniel, com cerca de 10,7 milhões de barris de petróleo por dia sendo produzidos. E aí, o ponto que eu quero colocar com isso, Daniel, é que quando a gente fala sobre o tamanho dessa produção, é fundamental a gente lembrar que não é o mundo que está tentando isolar a Rússia ou que tentou isolar a Rússia. Não é o mundo. É uma parte dos países do mundo. Então, naquele momento, né, quando a guerra começou, o discurso que foi vendido foi: o mundo todo está deixando a Rússia de lado. Aí, quando você ia ver o que é o mundo todo, é Estados Unidos, Canadá, a Europa Ocidental. Aí você tem o Japão, Coreia do Sul, Singapura, Taiwan, mas são uns ou outros. A Rússia, portanto, ela perde um mercado grande, né? Claro, os europeus eram grandes compradores, por exemplo, de gás natural, de petróleo, né? do mundo todo, mas a Rússia, ao mesmo tempo, ela consegue manejar isso encontrando outros mercados. O próprio Brasil. O Brasil era um grande comprador de diesel dos Estados Unidos. No momento em que a Rússia começa a ser sancionada e pratica um preço um pouco mais baixo para conseguir mercado, o Brasil vai pivotar e vai começar a comprar diesel da Rússia, né? Não tem jeito, isso inclusive vai baratear o combustível no Brasil. O Brasil vai começar a comprar combustível mais barato. O Brasil é apenas um exemplo, mas quando a gente olha mundo afora, Daniel, a gente vai ver que muitos países fazem mais ou menos a mesma coisa, o que leva a Rússia, inclusive, a ter uma receita oriunda da venda de energia que cresce e não que diminui. Então, um país extremamente sancionado por parte de uma parcela dos países do mundo, de alguns dos países mais ricos do mundo, diga-se de passagem, mas isso não significa uma queda na receita da Rússia. A receita russa oriunda da energia, ela cresce, o que é impressionante. É claro que houve impactos sobre a economia russa, né? É claro que você teve ali a saída de investidores estrangeiros, é claro que você teve ali uma exclusão importante da Rússia do sistema SWIFT, que é o sistema de pagamentos, o que traz consequências para empresas que atuam na Rússia e traz consequências ali até para cidadãos russos. Mas o cálculo que o Putin faz é, olha, tudo bem, é desagradável e tal, tem um impacto, mas eu tenho objetivos aqui maiores que eu vou levar adiante.
de forma alguma a gente está aqui fazendo um juízo de valor ou defendendo a agressão que o Putin fez ao território ucraniano. Você invadiu ali uma nação soberana, você desrespeitou a fronteira. Imagina se todo mundo começar a fazer isso. Né? Se todo mundo olhar para o vizinho e dizer, não, eu acho que esse pedaço do seu território é meu. Não vai ter paz que fique de pé. Isso criaria um ambiente de instabilidade global de grandes proporções. Mas o que acaba acontecendo é que o Putin olha para o cenário e pragmaticamente diz, vou adiante, mesmo que isso traga consequências para mim, essas consequências serão relativamente pequenas. A análise que a gente tenta fazer aqui é mostrar que a Rússia não é o Iraque, a Rússia não é o Irã, a Rússia não é Cuba, a Rússia não é a Coreia do Norte, países que não têm as mesmas alternativas e os mesmos recursos que a Rússia tem, do ponto de vista territorial, do ponto de vista populacional e do ponto de vista energético e de recursos naturais que podem ser exportados. A Rússia é um grande produtor de alimentos também, a Rússia é uma grande produtora de trigo. Quer dizer, você tem ali uma série de alternativas e de possibilidades que fazem com que o país se mantenha razoavelmente de pé. Além do aspecto que eu mencionei há pouco, que o Ocidente não tem a centralidade econômica que já teve no passado. Então é natural que países que são economias importantes, como a China e a Índia, se aproximem da Rússia. A China é a segunda maior economia do planeta. A Índia é a quinta. Então, a gente está falando de duas economias que crescem bastante, duas economias que têm uma demanda enorme por energia e duas economias que têm se aproximado dos russos dentro desse contexto de sanções. Aliás, têm enxergado nas sanções até uma janela de oportunidade. Além de uma certa hipocrisia dos próprios europeus, que muitas vezes acabam comprando petróleo refinado da Índia, que na prática é petróleo russo que foi refinado pelos indianos. Esse tipo de contorno acontece e quem está na outra ponta sabe que o contorno está acontecendo e finge que não está vendo em função dos impactos econômicos que aconteceriam se você abrisse os seus olhos. Né? Europeu, vou abrir o olho e não vou aceitar aqui o que está acontecendo, mas o impacto econômico é maior, então vou fingir que não estou vendo. Esse é o mundo real. Né? Muitas vezes o mundo real acaba agindo dessa forma e acaba funcionando dessa maneira. E aí, Daniel, quando os dois se encontrarem hoje, né, quando o Donald Trump receber Vladimir Putin no Alasca, provavelmente o Donald Trump vai tentar colocar a carta das sanções na mesa. Olha, se você não fizer a paz na Ucrânia, pode ser que nós tenhamos sanções. O Trump veio falando sobre isso ao longo da semana, que se o Putin não se mostrar comprometido com a paz na Ucrânia, coisas terríveis podem acontecer. E, naturalmente, ele está falando sobre novas tarifas secundárias e tudo. Na prática, Daniel, a fase de ameaçar a Rússia com esse tipo de medida passou. Essas foram as medidas anunciadas lá em 2022, né? Mais de 3 anos atrás, estavam de fevereiro de 2022, faz muito tempo. E a Rússia conseguiu passar muito bem, né? De novo, não é que não teve impacto, teve tudo, mas a Rússia ela conseguiu passar notavelmente bem por essas ameaças todas e pela imposição efetiva de uma série de restrições econômicas. Então me parece, Daniel, que o Putin ele também chega nessa reunião com uma tranquilidade muito maior. Ele sabe que existe um limite muito claro à pressão que o Ocidente, e em especial os Estados Unidos, podem fazer sobre a Rússia, porque economicamente pode prejudicar um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, mas a Rússia, no fim das contas, ela mostra uma resiliência muito maior do que se imaginava no primeiro momento. E é uma balança, né? Quando você olha a estrutura analítica do Putin, ele observa de um lado os impactos econômicos que eventualmente acontecem e dificuldades que surgem, e do outro lado ele observa um legado, né? Me parece que o Putin é muito preocupado com o que ele vai deixar no futuro, qual o legado que ele vai deixar na história da Rússia, qual a marca que ele vai deixar. E isso é muito mais importante para ele do que eventuais impactos econômicos que sanções podem causar, até porque o Ocidente já não tem mais muito o que sancionar a Rússia, e como a gente observou, inclusive, ao longo desse episódio, algumas das sanções que foram impostas, na prática, elas acabam sendo muitas vezes contornadas de uma ou de outra maneira, porque não serem contornadas traria
impactos para os sancionadores muito relevantes, muito significativos por conta do tamanho da Rússia. Então, eu acho que isso precisa ficar claro nesse episódio. A Rússia não é o Irã, é um país muito maior e, consequentemente, muito mais incontornável. E hoje o Ocidente não tem o peso que já teve no passado do ponto de vista econômico e, consequentemente, se essas sanções fossem impostas em 1920, a história era completamente diferente. Ou em 1990, a história era completamente diferente. Mas a gente está falando da década de 20 do século XXI. Perfeito. Daniel Souza, dessa maneira a gente chega ao fim desse nosso episódio, prontos, portanto, para acompanharmos o que vai acontecer hoje no Alasca, né? Aliás, a gente estava vendo aqui antes de começar a gravar, o Alasca, Daniel Souza, está 11 graus nesse momento, máxima de 18 graus, um negócio meio assustador, né? Assim, 18 graus, cara, enfim, mesmo que seja alto verão, a gente está falando sobre o Alasca, né? O que é meio preocupante, mas fica aqui a nossa recomendação, mais uma vez, aos nossos ouvintes, para a Rio Claro Investimentos. Você está olhando tudo, está observando tudo que está acontecendo no mundo afora, você está vendo que o mundo hoje ele é mais instável do que foi alguns anos atrás, o que traz, claro, uma série de riscos, mas também traz uma série de oportunidades. Então, para você que quer consolidar o patrimônio, quer pensar no futuro, quer pensar numa boa aposentadoria, né, realização de um sonho, numa independência financeira, acessa lá, o link está na descrição desse episódio, Rio Claro Investimentos, os parceiros do Petit Jornal. Daniel Souza, segunda-feira estamos de volta com mais um bate-papo. Um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.